Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa nós daremos sequência sobre os teóricos da educação. O nosso autor em questão é um autor bem recente, é o David Alsbaugh. Sem enrolação, como você conhece aqui no Preparação Continuada para Concurso da Educação, vamos direto ao ponto. David Alsbaugh, ele foi psicólogo, ele foi médico e ele viveu de 1918 até 2008. Portanto, é um teórico bem recente. E entre os seus conceitos, o que é muito importante para que você leve para a sua prova, está a questão da estrutura cognitiva e do subsunsor, melhor dizendo. A estrutura cognitiva é o conteúdo total e organizado de ideias em um dado indivíduo, ou no contexto de aprendizagem de certos assuntos. Refere-se ao conteúdo e organização de suas ideias naquela área particular do conhecimento. São enfatizadas a aquisição e o armazenamento e organização das ideias no cérebro do indivíduo. Então, em processo de aprendizagem, o indivíduo tem essa estrutura cognitiva, segundo Ausubel, para justamente causar essa condição de aprendizagem do ponto de vista de organizar as suas ideias. E sobre essa palavra que muito vem nos certames, subsunsor, o que é isso? É o nome que se dá a um conhecimento específico, existente na estrutura. Essa palavra estrutura é base da teoria de Ausubel. E ele vai dizer que isso, de forma específica, é existente na estrutura de conhecimento do indivíduo, que vai permitir o quê? Dar significado a um novo conhecimento. Perdão. Que lhe é apresentado ou por ele descoberto, tanto por recepção como por descobrimento. A atribuição de significados a novos conhecimentos depende da existência de conhecimentos prévios, especialmente relevantes na interação com eles. Ou seja, Ausubel vai dizer que aquilo que vai causar essa ideia de subsunção, pelo ponto de vista do aspecto do subsunsor, é a ideia estruturante de conhecimentos prévios. Eu vou pegar esses conhecimentos prévios, eu digo o aprendiz. O aprendizado vai vir por meio de que é inerente aos conhecimentos prévios, eu vou ancorar, grava essa palavra, ancoragem. Ele vai falar muito disso. Esses conhecimentos prévios vão possibilitar essa ancoragem em novos conhecimentos. Mas daqui à frente você vai entender isso melhor. A aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre o conhecimento prévio, de novo, esse conhecimento prévio vai trazer a ideia para ancorar os novos conhecimentos. E que essa interação é não literal e não arbitrária. Essa arbitrariedade está ligada ao processo de memorização, ao processo de repetição, ao processo factual. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito, e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. Essa estabilidade cognitiva, de forma não literal, de forma não arbitrária, para ele vai trazer mais significado, porque em não sendo literal, e não sendo factual, e não sendo de forma de memorização, isso vai trazer uma base para que ele tenha condições de ancorar a esses novos conhecimentos. Aí ele vai chamar de não arbitrário. Grave esses termos, porque é ele que vai ser cobrado na hora do seu certame. Ausubel, dentro da aprendizagem significativa, vai tratar dessa não literalidade, dessa não arbitrariedade. Ou seja, o fato de você não ser arbitrário, não ser factual, não ser decoreba, não ser de memorização, vai trazer ainda mais significado para o seu aprendizado. Já deixo aqui um parênteses aberto. Não é que Ausubel é contrário a esse conhecimento factual por memorização, ou seja, arbitrário. Não é isso. Ele vai dizer que enquanto se pode evitar esse tipo de concepção arbitrária, é o ideal que seja para gerar o quê? Gerar a aprendizagem significativa. E ele diz sobre essa condição não literal ou substantiva. Essa palavra também pode ser encontrada no certames. Uma vez que aprendido determinado conteúdo, desta forma, o indivíduo conseguirá o quê? Explicá-lo com suas próprias palavras. Por quê? Porque ele assimilou isso de forma significativa. Não é só uma memorização. Olha, pessoal, eu gosto talvez trazer para você uma ideia bem abrangente. Essa ideia não literal, não arbitrária, é justamente o que eu vejo, é uma questão particular minha, de bancas como, por exemplo, a FGV. Porque é justamente essa ideia de não memorização, de não decoreba, o que é cobrado na maioria dessas bancas que nós consideramos de nível mais difícil.
E aqui é essa ideia que Ausubel quer trazer sobre a aprendizagem. O fato de que eu tenho processos anteriores vai me dar possibilidade para adquirir novos conhecimentos, e porque eu tenho essa condição de ancorar os meus conhecimentos prévios aos novos conhecimentos, eu vou ter uma aprendizagem significativa. E aí eu vou conseguir transmitir isso de forma significativa. Vai ser uma linguagem sinônima, porque eu tenho familiaridade com isso. É sinônimo ao meu conhecimento prévio, tudo que eu vou fazer é ampliar esse conhecimento. E por que não é arbitrário? Porque existe uma relação lógica e explícita entre a nova ideia e algumas outras já existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. O indivíduo tem uma estrutura inicial, ele vai somar essa estrutura inicial os seus novos conhecimentos. Isso vai gerar o quê? A aprendizagem significativa. E ainda, a aprendizagem significativa sobre a mecânica. Quando eu falei de você de memorização, factual, decoreba, é ligado a essa ideia da aprendizagem mecânica. E ele vai dizer o seguinte: no que se refere à aprendizagem escolar, Ausubel propõe que sejam estabelecidas duas distinções iniciais, que fazem alusão a dois tipos diferentes de processos, que são contínuos e não estanques, ou seja, não é simplesmente isso, não é paralisado a isso, não é estável e unicamente isso, é progressivo também a isso, que é a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica. Uma outra possibilidade seria a ideia de repetitiva, mecânica, essa ideia factual de memorização. Ausubel não é que ele é contra isso, mas ele vai enfatizar que o ideal é que você gere nessa criança essa aprendizagem significativa. Como que você vai fazer isso? Introduzindo conhecimentos anteriores para então progredir para conhecimentos novos. E essa ancoragem que é feita justamente vai gerar o quê? Significado. E aí, conforme eu já te expliquei anteriormente e repito, o aluno não vai só repetir o conhecimento, ele vai conseguir explicar. Ele vai conseguir trazer significado para aquilo que ele absorveu de conhecimento. Seguindo, a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre os conhecimentos prévios, os conhecimentos novos, e que essa interação é não literal e não arbitrária. Lembre-se, Ausubel é não literal e não arbitrário. Por quê? Porque ele é do ponto de vista construtivista. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem o quê? Significado para o sujeito. E os conhecimentos prévios adquirem novos significados e maior estabilidade cognitiva. Lembre-se, David Ausubel vai tratar muito essa questão da estabilidade cognitiva. O aprendiz absorve um novo conhecimento e ele tem ideias dentro dele prévias que vai gerar significado e a partir daí isso vai trazer estabilidade cognitiva. Não vai gerar essa possibilidade de esquecimento. Porque ainda que seja uma teoria pela qual ele ainda não tem todo o conhecimento, como gerou o significado, ele consegue trazer uma explicação. E isso não é esquecido, isso é estabilizado dentro dos seus processos cognitivos. Teoria da aprendizagem significativa. Né? A aprendizagem significativa ela vai implicar em quê? Em estrutura cognitiva prévia do aluno, essa interação, que também vai ser chamada de obliteração, essa obliteração vai gerar o quê? O conteúdo a ser aprendizado. Para quê? Para um processo de assimilação mútua. Mútua entre o quê? Entre a estrutura cognitiva prévia dele e aquilo que ele vai aprender. Tudo isso vai levar aonde? A essa assimilação. É essa estrutura, esse mapa mental que você deve levar para sua prova sobre Ausubel. A aprendizagem significativa se dá sobre essa interação entre a estrutura cognitiva prévia e o conteúdo a ser aprendido. Tudo isso vai gerar o quê? A assimilação para David Ausubel. Seguindo, os organizadores prévios, também conhecido aí, quando o aprendiz não dispõe de subsussores adequados, ou seja, essas condições prévias de conhecimento, que vão ser ancorados e trazer novos conhecimentos, adequados, que lhe permitem atribuir significados aos novos conhecimentos, costuma-se pensar que o problema pode ser resolvido como os chamados organizadores prévios, solução proposta até mesmo por Ausubel, mas que na prática muitas vezes não funciona. Esses organizadores prévios podem não ser o suficiente para gerar essa base de aprendizagem. Servem de âncora esses organizadores prévios, porque é a ele que eu vou ancorar o meu novo conhecimento. Ou seja, eu vou gerar uma nova aprendizagem. Para levar o quê? Levar esse desenvolvimento de conhecimentos, de conceitos subsussores, que facilitam o quê? Facilitam a aprendizagem subsequente.
materiais introdutórios apresentados antes do material a ser aprendido. Eu quero ensinar um conceito à criança. Eu quero ensinar a esse novo aprendiz, ou esse novo conhecimento a esse aprendiz, a ideia de um novo conceito da química, da física, da biologia. Eu tenho que introduzir um material para que tenha facilidade para assimilar esse novo conceito. Essa forma de organizadores prévios vai trazer essa facilidade. Tem a finalidade de servir de ponte entre o aprendiz, entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber, a fim de que o material possa ser aprendido de forma que significativa. Leve isso para a sua prova. David Ausubel é uma ideia de aprendizagem significativa, para que justamente ele tenha condições de assimilar esse novo conhecimento. Funciona como pontes cognitivas. Essa é a máxima de David Ausubel sobre a aprendizagem significativa. E aí, é essa a ideia que nós temos do David Ausubel. Partindo disso, nós já temos condições de ir para as nossas questões. Observe essa questão recente, que pergunta o seguinte: defende uma teoria, quem? David Ausubel, de aprendizagem em que a nova informação se relaciona de maneira não arbitrária com os conhecimentos que a pessoa já tem. Em sua teoria, postula transformação tanto do conteúdo assimilado quanto daquele que o estudante já sabia. Isso trata-se do quê? Pessoal, a maioria das questões de prova que eu olhei, quando nós vamos falar de aprendizagem significativa, falar desse teórico da educação, David Ausubel, é perguntando qual é o nome da teoria dele. E essa questão aqui é um desses exemplos. Nós sabemos que não é por repetição, pelo contrário, deve-se evitar o máximo isso. Não é de forma acumulativa, não é de forma clássica. Nós não estamos falando do ponto de vista que não seja essa ideia significativa. E não, aqui não trata sobre o termo da transdisciplinaridade, perdão. Não trata disso, nós estamos tratando sobre a questão significativa. Portanto, o nome da teoria de David Ausubel para isso é significativa, aprendizagem significativa. A maioria das questões vem perguntando somente isso, mas eu não trouxe só isso para a nossa aula. Eu trouxe questões mais complexas, também recentes, e que podem vir no seu certame, quando se tratar do assunto de David Ausubel. De novo, estamos em fase pré-edital do nosso preparatório para concurso das carreiras educacionais. Ou seja, não sabemos o que virá no edital. Por isso estamos abordando o maior número de teóricos, para que depois, quando o nosso edital vier, tenhamos condições de ou dar continuidade a esses conceitos ou simplesmente especificar e trabalhar de forma mais intensa os teóricos que foram cobrados. Professor, estou perdendo meu tempo então, olhando para David Ausubel, e pode ser que não venha no meu edital? Deixa eu te dizer, isso aqui é totalmente relevante, mesmo que não caia na sua prova. Para o seu aspecto diário, dentro da experiência educacional, você vai precisar desse conhecimento, de entender como se dá o processo de aprendizagem para David Ausubel, dessas ancoragens que são feitas para gerar o quê? Uma aprendizagem significativa, que é justamente a resposta da questão 1. Portanto, questão 1, gabarito, letra C, significativa. A aprendizagem significativa. Questão 2, ela vai dizer o seguinte: julgue o item a seguir. A teoria da aprendizagem significativa proposta por David Ausubel afirma que a aprendizagem ocorre quando os novos conhecimentos são relacionados aos conceitos já existentes na estrutura cognitiva do indivíduo. Tá certo? Tá certíssimo. É isso mesmo. As teorias de aprendizagem significativa proposta pelo David é justamente essa condição dos conhecimentos que são relacionados aos conceitos que já existem. Para quê? Para gerar ancoragem. Justamente para ter essa ideia de organizadores dentro do processo da estrutura cognitiva do indivíduo, do aprendiz. Está totalmente certo. Portanto, gabarito da questão 2, resposta certa. Seguindo, questão 3. David Ausubel, psicólogo norte-americano, propõe uma teoria de aprendizagem, cujo conceito central é a aprendizagem significativa. De acordo com ele, a aprendizagem é significativa quando uma nova transformação adquire significado para o aluno, por meio de uma ancoragem em aspectos relevantes já existentes, na estrutura cognitiva do indivíduo. Está tudo certo. Nesse processo, a nova informação interage com uma estrutura de conhecimento específica, presente na estrutura cognitiva de quem aprende, a qual Ausubel denomina de quê? Olha aí, falamos sobre isso. Denomina de subsussor.
Professor, não é aprendizagem memorística? Não, pelo contrário, deve se evitar. Estágios cognitivos, isso é uma outra coisa. Aprendizagem mecânica, de novo, David Ausubel vai dizer que isso deve ser evitado. Professor, volta para mim no conceito de subjunsor? Volto sim. Vamos lá no conceito de subjunsor. Olha aqui o que é. É o nome que se dá ao conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimento do indivíduo, que permite dar significado a um novo conhecimento que é apresentado ou por ele descoberto, tanto na recepção como por descobrimento. A atribuição de significados a novos conhecimentos depende de quê? Da existência de conhecimentos prévios especificamente relevantes na interação com eles. É justamente esse conhecimento prévio que vai gerar essa ideia que a nossa questão está perguntando. Ela vai trazer para você, ao invés da opção em perguntar o conceito, ela trouxe o conceito e só quer o nome. Facilitou para você a banca. Ela facilitou sua vida. Ela só quer o nome do conceito. Se você não souber nada sobre subjunsor, pode ter certeza que você não responderia essa questão na hora da sua prova. Provavelmente você iria para estágios cognitivos. Porque você eliminaria, por questão excludente, como nós já aprendemos aqui muitas vezes, essa ideia da aprendizagem memorística, essa ideia da aprendizagem memórica, mecânica. Eliminaríamos a letra B e a letra D. Ficaríamos entre A e C. Como subjunsor você não sabe do que é, provavelmente você marcaria a letra C. Professor, como foi isso na hora da prova? Um desastre. 83% errou a questão. 17% simplesmente colocaram subjunsor e acertaram. Resposta, letra A para a questão 3, subjunsor. Seguindo, questão 4, ainda sob David Ausubel. Ao falarmos em teoria de aprendizagem, queremos destacar a aprendizagem significativa. Então, o examinador, na questão 4, falou que a teoria da aprendizagem envolve muitos aspectos. E que nessa questão ele quer destacar a aprendizagem significativa. E ele vai dizer o seguinte: essa teoria diz que os conhecimentos prévios dos estudantes devem ser valorizados. Ok. Dessa forma, podemos afirmar que a aprendizagem significativa é. O que ela é? Ela é uma aprendizagem repetitiva no dia a dia? Não, deve-se evitar essas repetições. É uma aprendizagem mecânica ou memorista? Não, a Ausubel sabe que ela existe, que ela é necessária, mas ela deve ser evitada ao máximo para não trazer o problema de não ter significado. Através dessa condição repetitiva, mecânica, memorista, evita-se a possibilidade de aprendizagem significativa. Letra C, é uma aprendizagem experimental mediada pelo professor na sala de aula? Não, essa ideia experimental não se refere a esse aspecto da aprendizagem significativa. Não é aqui que é tratado sobre a questão experimental. Isso é uma outra teoria de aprendizagem. Seguindo, é uma aprendizagem cognitiva, utilizando a percepção e o raciocínio e a memória. Cognição, gostei dessa questão. Porém, ele foi aqui um pouco excludente, porque ele foi exclusivista, ele foi taxativo. Ele trouxe somente a ideia da percepção, do raciocínio e da memória. E envolve mais coisas. Envolve o quê, professor? O conhecimento prévio. E o conhecimento prévio, ainda que esteja relacionado à ideia da memória, o conhecimento prévio é maior do que a memorização. Lembre-se disso. Não associe como sinônimo a ideia de memória aqui ao aprendizado prévio. Memória que está atrelada à ideia de memorização. E memorização é justamente o que nós eliminamos lá na questão B. Portanto, letra D está eliminada. Questão é uma aprendizagem que se relaciona com os conhecimentos prévios. Opa, tudo certo. De cada indivíduo. Dessa forma, o estudante amplia e utiliza a informação anterior. Achamos o nosso gabarito. Questão 4, gabarito letra E. Justamente a aprendizagem significativa é aquilo que está relacionado entre os conhecimentos prévios que vão ser ancorados a essa ideia cognitiva dentro desses processos cognitivos de desenvolvimento para ampliar e atualizar a informação que ele tinha de forma prévia. Tá tudo certo com a questão, com a letra E da questão 4, nosso gabarito, letra E, questão 4. Vamos seguir para a questão de número 5. E ele pergunta, vou tomar uma água. A disponibilidade do aluno na aprendizagem é essencial. Para que uma aprendizagem significativa aconteça, nesse contexto é correto afirmar que. Então, ele quer saber o seguinte, sobre essa disponibilidade do aluno nessa aprendizagem, o que é essencial para ter uma aprendizagem significativa? O que vai fazer com que ela aconteça? Opção A,
O aluno empenhado em estudar apenas. Opa, já gritou no meu ouvido. O professor Marcelo já me explicou várias vezes no PCCE, no Preparação Continuada para Concurso das Carreiras Educacionais. Ele já me disse que apenas é uma palavra excludente. Já torna uma possibilidade, 50% desse item está errado. Tudo que eu vou fazer agora é olhar o restante. Tirar notas tem motivo suficiente. Opa! Estudar apenas para tirar nota tem motivo suficiente para se aprofundar na aprendizagem? Mesmo que não fique evidente, não é totalmente o oposto disso. Não é o nosso gabarito a letra A. Letra B. A disposição para aprender depende somente do aluno. Não, não depende somente do aluno. Depende da interação aluno-professor, aluno-ambiente. Posto que a didática não garante condições de que essa atitude se manifeste. Absurdamente errado o item D. O item C. Na realização de atividades, deve-se esperar a mesma resposta de todos os alunos. Não, não se deve esperar a mesma resposta. Somos seres individualizados. Cada um vai ter o seu tipo de resposta àquele aprendizado, o que indica uma didática bem-sucedida. Pelo contrário, o sucesso da didática está justamente em entendermos as individualidades e sermos capazes de trabalhar todas elas, nesse conceito multidisciplinar, interdisciplinar, de multi-interação, porque somos seres individualizados. Portanto, A, B e C não é ainda o nosso gabarito. Letra D. A aprendizagem significativa depende de que o aluno tome para si a necessidade e a vontade de aprender. Não necessariamente, porque o aluno também precisa ter essa capacidade do professor gerar esses conhecimentos prévios, para que esses conhecimentos prévios se tornem pontes cognitivas. Grave isso para sua prova e traga então a possibilidade de assimilar novos conhecimentos para gerar o que, professor Marcelo? Gerar a aprendizagem significativa. Letra E. E o professor não deve intervir para que o aluno conheça o objetivo das atividades, mas sim para que afaste dos problemas que elas apresentam. Meu Deus do céu. Parar a gravação e perder a gravação todinha por causa de uma questão como essa.